Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal que lhe ajuda a resolver e acelerar a sua análise qualitativa. Meu nome é professor Francis Lê e neste canal, que abri especialmente para os meus alunos, nós discutimos temas sobre estratégias e sobre tecnologias para resolver e acelerar a sua análise qualitativa. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à discussão do livro da Bardin, tá? Esta é uma série, você está comigo há já algum tempo, já conhece esta série, né? Análise de conteúdo, revisitando o livro da Bardin, o que Bardin não lhe disse sobre análise qualitativa, porque nós revisitamos o livro da Bardin de uma maneira atualizada, tá? Atualizando. O que é que Bardin não tinha naquela época que temos hoje, né? Inteligência artificial, software e tudo mais, tá? Então, se você é novo nesse canal, tá? Por favor, se inscreva, acione o sininho, né? Assim que se diz. Muito bem, acho uma maravilha essas coisas. Atenção, você que é meu aluno, não esqueça de assinar o canal, tá? E fazer um joinha no vídeo já desde já. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade, então. Então vocês podem ver aí, então, a nossa playlist sobre o livro da Bardin. Nós já vamos no capítulo 3 da segunda parte. Poxa vida, o tempo voa, né? Deixa eu ver aqui, capítulo 3 da segunda parte do livro da Bardin. Mas, reforçando, não é só o livro da Bardin que nós falamos. Claro, nós procuramos primeiramente reproduzir seção por seção, capítulo por capítulo do livro, tá? E depois é que nós acrescentamos, ou durante a nossa conversa, vamos acrescentando, olha, aqui ela fazia assim, mas se pode fazer assim, tem essa outra alternativa, a pesquisa aprofundou naquilo e naquilo outro. Por isso, nós temos um conjunto enorme de referências, né, que nós nos baseamos e queremos convidar você a ir além do livro Análise de Conteúdo da Bardin. Esse livro que é da década de 70, tá? Dessa pesquisadora francesa, muito conhecida no Brasil e também na Europa, tá? Mas no mundo existe muito mais do que só o livro da Bardin. Bem, como eu estava dizendo para vocês, nós já vamos aqui, onde está mostrando a seta, nesse capítulo 3, tá? Esse capítulo 3 é sobre análise de comunicações de massa, o horóscopo de uma revista. Nós já vimos o capítulo 1, o capítulo 2. Se você ainda não viu estes vídeos, por favor, veja. Nós já vamos no 7º vídeo, tá? Sobre isso. Ou seja, teve muitos capítulos que nós tivemos que subdividir em 2 ou mais vídeos, porque estava muito grande, tá? Então, e este é o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 da segunda parte. Tem a primeira parte inteira ainda, que nós já vimos, e temos mais um capítulo, tá? E aí vamos para a terceira parte, que é o método propriamente dito, né? Aliás, é nesta terceira parte que as pessoas mais leem, mais divulgam, onde você encontra mais vídeos no YouTube, né? Sobre essas partes anteriores, né, a primeira parte e a segunda parte, você não vê muita coisa. Mas era muito importante que as pessoas dessem atenção também, tá? Aqui nós tivemos que gravar vários vídeos também, nesse capítulo 3 da segunda parte do livro, porque tornou-se muito extenso e etc. E finalmente, agora, neste vídeo, fique comigo até o final, tá? Repito, você que não é inscrito, inscreva-se, é importante para que toda a comunidade acadêmica, o objetivo não é virar youtuber, é que as pessoas que têm interesse por este assunto, porque afinal de contas você não vai ficar comigo aqui meia hora, 40 minutos, se você não tem verdadeiro interesse. Então não estou preocupado em milhões de likes, nem nada disso. É só educar o algoritmo, né, do YouTube, que alcance as pessoas que têm interesse por essa temática, tá? Os meus alunos, eles encontraram rapidamente isso, né? Foram obrigados, né, a encontrar os meus vídeos rapidamente. É uma maneira também de eu dialogar com os meus alunos de mestrado e doutoramento e as pessoas que me seguem, reforçando sempre o conhecimento nessa área. Hoje nós vamos falar sobre análise lexical e sintática de uma amostra. Esta amostra é a mesma que dos vídeos anteriores que ela usa, que é o horóscopo de uma revista, da revista Elle.
que é uma revista bem conhecida no mundo da moda, né? E é a revista Ele, né? Na verdade, ele ou ela? Bem, vocês conhecem a revista, né? Vamos então mergulhar no que ela fala lá. Uma coisa que ela não diz lá é uma clara definição sobre léxico, tá? Então ela tem esta seção, né? Uma seção bem longa, é quase um capítulo de análise lexical e sintática da amostra, só que ela não começa de uma maneira clara dizendo o que é léxico, tá? Então, eu não sou linguista, eu quero advertir a vocês, mas a gente tem que ter uma noção mínima que trabalha com a análise qualitativa para a gente poder acertar mais e errar menos, tá? Então, um léxico é um patrimônio vocabular, né? São as palavras de uma determinada comunidade linguística, né? Este conjunto de palavras, que é o léxico, expressa então uma cultura de um grupo social, né? Um grupo local, né? O que a Bardin fala, ela começa já com uma maneira mais prática, e tem alguns conceitos aqui que são muito importantes, que ela mostra no seu livro, né, nesta parte final do capítulo 3, da segunda parte, que é importante você conhecer. Né? Para fazermos um estudo do código de um texto é necessário saber estes conceitos. O conceito de ocorrência, o conceito de vocabulário e o conceito da relação entre ocorrência e vocabulário. Ocorrência nada mais é que é o número total de palavras presente num corpus de dados. Então, imagina, você tem um conjunto de entrevista ou uma questão aberta de um questionário, ou como ela faz aqui os horóscopos dos vários signos que estão impressos na revista, que ela está analisando desde as sessões anteriores, e agora ela faz outros tipos de análise, né? Análise temática, por exemplo, veja os meus vídeos anteriores, e agora ela vai pegar esse mesmo corpus, né? Ela vai contar o número total de palavras. Essas são as ocorrências. Os vocábulos é o número total de palavras diferentes. Então, evita-se então a contagem da repetição, não é o número total de palavras mesmas repetidas, né? Isso são ocorrências. A relação entre a ocorrência e o vocábulo, tá, dá conta da riqueza ou da pobreza do vocabulário, tá? Utilizado pelo entrevistado, o conjunto de pessoas que responderam a questão aberta do questionário, ou do conjunto de horóscopos publicados numa revista ou num site ao longo de um X período de tempo, tá? Então, você pode então rapidamente ver a riqueza ou a pobreza do vocabulário, dividindo o número total de ocorrência pelo número de vocábulos, ou seja, o número de palavras diferentes, tá? Então, vocábulos aqui, numa análise lexical, tem a ver com palavras diferentes, né? Se as pessoas são mais repetitivas ou não, né? Então, nós estamos preocupados com o número médio de repetição por vocábulos no texto, dividindo o número de ocorrência pelos vocábulos. Então, esse conceito é muito importante. Você só vai entender as coisas que a gente vai falar mais adiante, inclusive, no final do vídeo, fica até o final, nós vamos recomendar software, mas primeiro vamos fazer como a Bardin faz, não é? O meu objetivo é quase que fazer um diálogo de você que está lendo o livro da Bardin e quer acompanhar, então, essa leitura com este vídeo, ou vice-versa. Até mesmo, eu não recomendo, mas substituir a leitura pelo vídeo. Outros conceitos muito importantes quando a gente fala de análise lexical é a ideia de palavras plenas, isto é, palavras portadoras de sentido, como os substantivos, adjetivos e os verbos, principalmente esses três, tá? Substantivos, adjetivos e o verbo são considerados palavras plenas, ou as unidades de vocabulário. E as palavras instrumentos, que são as palavras que funcionam para ligar os textos, né? Como nós sabemos, em português, em qualquer língua, os artigos, as preposições, os pronomes, os advérbios, as conjunções, etc. Tá? Então, esses dois conceitos precisam estar bem claros na sua mente, atenção. O conceito de palavras plenas e o conceito de palavras instrumentos. Tá? Só repetindo, como todo bom professor, volta atrás, ocorrência é o número total de palavras presentes num determinado corpus de dados, tá? de texto.
O vocábulo é o número total de palavras diferentes. Palavras plenas são aquelas mais portadoras de sentido, como os substantivos, os advérbios e os verbos, principalmente, as suas declinações no tempo e etc. Tá? Então, assim é possível estudar o modo ou o tempo dos verbos presentes, as unidades de vocabulário por ordenação de frequência, a organização das frases características de um discurso, quando você usa essa instrumentalidade, então, das ocorrências, dos vocábulos, das palavras plenas, das palavras instrumentos e etc. Tá? Então, outra possibilidade também, quando você começa a estudar ou fazer análise lexical e semântica, é a possibilidade de comparação, tá? Então, as características de um discurso necessitam de comparação com outros discursos. E aqui a Bardin fala, dá alguns exemplos, tá? Tem uma página inteira que ela dá esses exemplos. Por exemplo, um horóscopo escrito, tipo esse que ela está analisando neste capítulo, que é da revista, né? É diferente de um horóscopo oral de uma cigana ou de uma pessoa que vai numa sessão, por exemplo, tentar ver a sorte, tá? E eu tenho, inclusive, acho muito interessante, fica até o final, deixa eu olhar para a câmera aqui e dizer para você, fica até o final, porque no final nós vamos, de uma forma assim muito surpreendente, a Bardin faz uma interpretação sobre esse negócio do horóscopo. Ela leva tudo tecnicamente e no final faz uma interpretação bem interessante. Fica até o final, você vai ver. Eu vou mostrar, destacar o texto dela, fazer aqui, transcrever o texto para que vocês vejam, tá? Então, voltemos aqui, né? Então, tem essa possibilidade de comparação. Eu posso comparar, então, o discurso escrito com os discursos orais, os tipos de escritas diferentes, né? A poesia, da prosa, por exemplo, da linguagem publicitária. Eu posso estudar as características do vocabulário de uma pessoa pública. Ela cita o exemplo do general de Gaulle, né? O grande general francês, nos seus discursos políticos. Quais são os lugares comuns, os contextos, os sujeitos, né? A riqueza do vocabulário, né? Então, e ela mostra algumas coisas surpreendentes no estudo, tá? Então ela está preparando para começar propriamente o estudo da análise lexical do horóscopo, tá? Da revista Ele, né? Então, essa análise de 10 horóscopos da revista Ele, ela começa fazendo uma súmula, né, do que ela conseguiu descobrir. A média de palavras por frase é de 13 e o comprimento das frases varia muito pouco. A revista tem pouco espaço para o horóscopo, esse espaço é caro, então as frases são curtas e diretas. Outro motivo que ela ressalta para ter palavras curtas, não é? É que a capacidade de memorização dos sujeitos, em média na França naquela época, era de aproximadamente 15 palavras por frase num texto escrito, tá? Isso quer dizer que, dependendo do público-alvo, quanto melhor for a frase, mais fácil de memorizar, frases curtas, melhor é para o leitor. Mas atenção você que é meu aluno, já me viu eu dizendo para na escrita acadêmica escrever frases curtas, tá? Por que reforço isso? É porque a escrita acadêmica é pobre, com pessoas não com um QI, não é nada disso, cara, o meu aluno aí de mestrado, doutoramento, não é isso. É que na escrita acadêmica nós precisamos ser precisos, e é melhor ser exato, preciso, com frases curtas do que frases longas. Frases longas, a tendência para a ambiguidade do discurso, principalmente um discurso técnico como o discurso acadêmico, a tentação é maior, tá? Então são poucos os escritores, principalmente os mais experientes, né? Eu conheci uns 2 ou 3 na minha vida, tá? Que escrevem frases compridas e com vírgulas e tal, bem escritas, mais profundas e articuladas, sem deixar ambiguidades, etc. Uma boa escrita acadêmica que fura esse esquema. Para você que está começando, por favor, não faça isso, tá? É melhor fazer essa escrita de frases curtas, tá?
Outra coisa que a Bardem encontrou nos textos dos horóscopos é que existia uma regularidade quase matemática das frases. Isso me fez lembrar naturalmente, agora está na moda, né? Vocês estão acompanhando aí o ChatGPT, a inteligência artificial que escreve textos, e a gente vê lá frases curtas, numa regularidade quase matemática, e é por isso que já existem ferramentas para identificar as características de um texto de inteligência artificial, de um texto escrito por um pesquisador, por um humano, tá? Alguns textos são inconfundíveis. Quem escreveu esse texto foi o autor fulano de tal, tá? Quem estuda uma determinada área e lê determinados autores, sabe rapidamente identificar esse é o texto da maneira, na construção frásica de fulaninho de tal, tá? Então, essa regularidade quase matemática foi encontrada nos horóscopos, frases curtas, tá? E etc. Tá? Duas orações complementares aos ditados e provérbios de sabedoria popular, não é? Onde você tem uma primeira parte, uma segunda parte. Ela encontrou também, nesses discursos de horóscopo, uma linguagem deliberadamente ambígua ou ambivalente, favorecendo a projeção individual, ou seja, cada indivíduo interpreta do seu jeito. Vocês entendem que escrever frase curta não é uma garantia de acabar com a ambiguidade, mas você pode ter mais controle do que você quer dizer com isso, tá? Então, essas foram as conclusões que ela mostra ali no capítulo, tá? E ela mostra, então, o primeiro estudo sobre o vocabulário do horóscopo da revista Ellen, né? Que ela não apresenta no livro, nem em anexo do livro, o corpus de dados propriamente. Então, ela fala aqui, ó, nesta tabela, vocês podem acompanhar, tem 382 palavras, né, substantivos, essa aqui são vocábulos, tá? 382 substantivos, 255 adjetivos e 182 verbos diferentes, tá? Não na sua declinação. A ocorrência, isso aqui mostra na segunda coluna aqui, né, vocês estão vendo, a percentagem, 42,5% e etc. Como é que ele obteve isso? Somando inclusive as palavras instrumentos, que é 78, deu 897, esse é o número total do léxico, tá? E aqui a percentagem, fazendo as continhas, regrinha de 3 simples, tá? E nessa penúltima coluna, tem um O em cima aqui, onde vocês estão vendo, que são as ocorrências. Então, substantivos eu tenho 3.328 substantivos e tenho 382 vocábulos, ou seja, substantivos que não se repetem. Então, se você dividir 3.000, que é O sobre V ali, na última coluna, tá? Nesta última coluna aqui, aqui em cima, ups. Nessa última coluna do quadro aqui, como vocês estão vendo, para cá, isso aqui, bem em cima, você dividir 3.328 por 382, você vai ter exatamente 8,71, no outro 6,05 e 13, e nos verbos 13,98, tá? O que é que significa isso, tá? Quando você tem, e aqui a média geral no total é 13,49, lá no final da coluna, tá? Na última coluna, 13,49. É importante que vocês possam perceber isso, tá? Que você tem um número elevado de repetições. Por exemplo, para comparação, o Charles de Gaulle, por exemplo, tinha no seu discurso uma repetição, um O sobre V, né? Ou seja, o número de ocorrências sobre número de vocabulário próximo de 1. Outros escritores tinham 5, 6. Quanto mais próximo de 1 seria o número de palavras, de substantivos, adjetivos e verbos, seriam todas diferentes, né? Se eu tenho 100 adjetivos, eu tenho 100 adjetivos diferentes, 100 dividido por 100 dá 1. Tá? Então, esse número aqui, total do O sobre V, ou seja, da ocorrência sobre o vocábulo, quanto mais próximo de 1, mais rico o vocabulário. Só que ninguém fala assim, né?
falar um discurso de 3 páginas com verbos todos completamente diferentes. Então a gente repete o verbo ser muitas vezes, com diferentes declinações, né, tempos verbais, etc. Só que quando esse número começa a crescer muito, nesse caso do horóscopo 13,49, é isso que nós estamos falando. Deixa eu marcar aqui para vocês, pode ser que alguém esteja perdido. Estou falando desse número aqui, ó, 13,49, tá bom? Esse aqui, ó. Esse número 13,40, esse aqui é o ocorrência sobre V, sobre o vocábulo. Então, veja, isso aqui é uma indicação de vocabulário pobre, tá? Limitado. Geralmente uma pessoa, um político, um estadista, né? Ele tem médias de 8, 9, tá? Isso indica que o vocabulário é mais amplo, que tem a ver com pobreza ou riqueza do discurso, tá? Então, essa é a primeira análise que ela faz, essa análise que eu estou aqui discorrendo para vocês. Aquela primeira coluna que eu estava falando é essa aqui, não é? Como eu estou apontando, esse é o percentual, esse é o número de ocorrência, dividindo esta por esta, é que você vai obter este valor aqui. Este valor do percentual tem a ver com o número total, tá? Em relação a esse número aqui. Então, isso aqui é 100%, aqui ó, 100%, e esse é o valor relativo, 42% são substantivos, tá? Esse aqui, essa frequência são vocábulos, ou seja, são palavras, substantivos não repetitivos. O número total de ocorrência é 3.329, no caso dos substantivos, do verbo 2.000. Veja, aqui se a gente comparasse, os verbos são os mais pobres, né? 13,93. Aliás, os verbos, geralmente, na análise lexical, tem aqui onde eu estou apontando aqui, tem uma análise à parte, muito específica, tá? Mas a gente não vê somente as palavras plenas. Isso aqui né, essas três, né, substantivos, advérbio e verbo, são palavras plenas, tá? Esses conceitos todos que a Bardan está usando na década de 70, hoje em dia são usados, tá? Tem mais coisas, nós pesquisadores nessa área construímos mais conceitos, aprofundamos, vocês vão ver já no finalzinho, fica comigo até o final, tá? E eu vou te mostrar como é que a gente pode fazer, isso foi feito na mão, né, naquela década, talvez com um processador de texto, um computador simples, mas hoje nós temos softwares bem potentes para fazer isso aqui, essa tabela e muito mais, como eu vou mostrar para vocês na parte final desse vídeo, embora que não seja o objetivo deste vídeo, tá? Quais são as palavras mais frequentes, tá? Então, a lista que se segue, diz a Bardan, lá no seu livro, nesse capítulo 3 da parte 2, indica por ordem decrescente de frequência. Essa ordem decrescente de frequência é algo muito, muito, muito importante, tá? As 40 palavras plenas e as 10 palavras instrumentos mais frequentes usadas. Então, essa primeira coluna aqui, onde eu estou marcando aqui em vermelho, é a coluna das palavras plenas. Aqui, desce aqui, a tabela é grande, tá lá, tá? E essa outra parte aqui é uma comparação que ela usa no texto. Esse V é de verbo, tá? S de substantivo, A de adjetivo. Então, ser é o verbo ser, tá? 220 vezes no corpo lá dos 10 horóscopos da revista L, tá? Essa tabelinha aqui, a parte que ela coloca, são as palavras instrumentos. As que mais aparecem são o vós, vosso, vossa, 942 vezes. São as palavras instrumentos, tá? E esse aqui são o número de palavras plenas de discursos que ela usa para comparar discursos de um teossauro, né? Na realidade é Tesouro da Língua Francesa, TLF, e o discurso do Charles de Gaulle e de outro pesquisador intelectual francês da época, tá? Que ela usa então para comparar. Isso desce aqui, não é? A tabela vem aqui até embaixo, e aqui tem a legenda, onde você pode ver aqui
é um jornalista, né? François Gerard. E depois o GG aqui é o General de Gaulle. Então, e ela começa a analisar, por exemplo, que a palavra trabalho aparece num lugar bem destacado, né? Numa posição bem destacada. A palavra sucesso também aparece num lugar bem destacado, onde ela faz um paralelismo interessante entre que o que é que o horóscopo induz nas donas de casa, nas pessoas que leem esse horóscopo e tal. Eu recomendo que vocês dêem uma lida no horóscopo dele, né? Os adjetivos mais frequentes aqui são bom, novo e favorecido. São adjetivos esses que correspondem a uma projeção otimista do futuro, né? Então, por exemplo, aqui ó, o bom está no 4º lugar, repetido são 114 vezes, né? Aqui esse adjetivo. Depois favorecido está na 12ª posição, favorecido, entendendo? Então, essas palavras bom, favorecido, novo aparece aqui no 6ª posição, tá vendo? 89 vezes aqui, ó. Então, na interpretação da Bardin, ela corresponde a uma projeção otimista do futuro, típico de horóscopo, né? Típico de horóscopo. Essa é a tabela completa que aparece, então, lá no livro da Bardin. Vocês podem ler com atenção. Então, mas quais as informações fornecidas pelas palavras e instrumentos, né? O que nós vimos até agora foi das palavras plenas, né? Do verbo ser, dos adjetivos aqui e tal. Mas e das palavras instrumentos? Será que eu posso, os artigos, né? Os pronomes, o que é que eu posso tirar? As palavras plenas são essas aqui, não é? Eu destaquei aqui aquele quadrinho no topo de palavras instrumentos, maior ocorrência, tá? São os pronomes pessoais, vós, vosso, vossos, enorme, né? Aproximadamente 8% de ocorrência, 8% de ocorrência, não é de vocábulo, porque isso aqui nós estamos falando das palavras instrumentos, tá? Esta incidência, na interpretação da Bardin, constitui um sinal de que o horóscopo é a ilusão estabelecida de um diálogo, né? Quando ela repete o vós, vosso, então eu estou tentando fazer um diálogo com o público através do texto do horóscopo. Então cria essa ilusão de um diálogo. Este discurso é concebido para elogiar o egocentrismo, o seu, né, o vosso, do sujeito em específico, do leitor do horóscopo, tá? Então, esse peso das palavras e essa medida tem essa intencionalidade. Não uma intencionalidade linguística declarada, mas uma intencionalidade de manipulação das próprias palavras, para induzir isso, né? O leitor no centro, é o que acontece na vossa vida. Atenção, né? Vós, então você está no meio de um diálogo onde você é o sujeito principal, tá? Tem também muita negação, tá? 279, tem muito não seja, não faça, evite, tá? São as recomendações do astrólogo nessa história toda do horóscopo, tá? Então, em resumo, né, o que é que nós podemos tirar de conclusão? O pesquisador, que quando usa análise lexical, ele não está preocupado somente com as palavras plenas. As palavras instrumentos, né, os artigos, os pronomes, as conjunções também podem ser, também não, devem ser interpretadas e podem trazer muitas informações relevantes, como a própria Bardin fala aqui. Esse conhecimento da Bardin não está obsoleto, tá? Em absoluto. O que nós fazemos atualmente é obter instrumentalidade estatística, de contagem de palavras, de relação, de dendograma, já vamos falar um pouco disso, para poder compreender mais essa proximidade. E hoje a instrumentalidade informática dos computadores e até da inteligência artificial também pode nos ajudar a isso, tá? Então, será que o tempo ou o modo dos verbos é revelador? É outra pergunta que a Bardin faz no livro, né? Era esperado que o verbo no futuro fosse
elevado num horóscopo, tá? Já que a sua função oficial é a previsão. Isso aqui era o que era esperado, diz Abadan, tá? Ora, isso não acontece, é a maior surpresa, né? Nada como a pesquisa, né? Essa aqui é pensamento esperado. O modo futuro apenas diz respeito a 15% dos verbos, será principalmente o verbo poder, tá? Então veja, esse verbo no futuro, que era esperado para uma previsão, não acontece, tá? Então é revelador sim, o modo tempo verbal mas nesse caso na contramão do que é esperado num horóscopo, tá? No horóscopo. E depois, imediatamente, ela começa a estudar os modos, né, verbais, né? O imperativo, onde acontece com maior percentual, ou seja, 39% dos verbos estão no imperativo. Vocês podem imaginar isso, né? O imperativo impera porque o horóscopo diz: deixe, evite, experimente, siga, faça e etc. Então, é natural que este modo imperativo dos verbos estejam aqui bem presente, tá? Mas os modos mais de indicativo do futuro tá aqui, ó, que acontece pouco, né? No caso, era esperado ser maior, mas ó, e o condicional, né? O condicional um pouco. E se você fizer isso, tá? Então, o estudo da frequência dos modos verbais é muito importante também nisso, tá? Como é que se faz isso? E se fazia na contagem manual. Hoje em dia você não precisa, Bardan não mostra aqui como é que ela fez isso, qual foi a parte mais técnica, né? Mas aqui tem o mais importante, que é como é que eu analiso isso, como é que eu penso isso, que tipo de informação eu posso tirar sobre isso. Bem, nesta parte, agora já caminhando para o final, eu quero ler para vocês esse textozinho aqui, não é, que a Bardan escreve sobre o horóscopo da revista Ele, né? O horóscopo da Ele, após ter sido analisados, surge-nos como um sistema bem ordenado que ordena segundo o modo de injunção camuflada. O horóscopo, o astrólogo, apresenta-se como um adivinho, mas no fundo, que adivinha ele? A palavra astrológica é a boa nova para aqueles que não têm Deus, mas que, apesar de tudo e sem o saberem, procuram um Deus, né? Procuram um. Achei muito interessante isso, da reflexão do final ali da Bardan, né? Que o capítulo inteiro, porque não tem só esta análise, tá? Veja o vídeo anterior, tem análise temática, ela está fazendo essas conclusões, e eu imagino de uma maneira mais lata, não só com base na análise lexical, tá? Então, apesar, sem saberem, procuram um Deus, né? Ou seja, um Deus que lhe mostra o futuro através do horóscopo. Quer se acredite sem se acreditar, quer se organize meticulosamente a vida em função das previsões da semana, leia-se o horóscopo para rir ou com seriedade. A moral deste discurso é a moral de todos os que não têm moral e que buscam uma desesperadamente, tá? E isso me faz lembrar alguns filósofos, não é? E pensadores que mostram que existe algo dentro do ser humano, né, que procura Deus. E a professora Laurence Bardan, na década de 70, analisando horóscopo, chega a essa conclusão, né? As pessoas que leem horóscopo, talvez sem querer, sem saberem, estão procurando um Deus, né? Um Deus que se revela através daquele horóscopo. Talvez eu saiba do meu futuro, e são pessoas, como ela diz, né, que não têm moral, mas que buscam uma desesperadamente, através daquele senso moral do horóscopo. E, finalmente, ela, no final do capítulo, mostra essa tabela. Eu não vou explorar essa tabela para vocês, que é uma tabela que necessita que você veja todo o capítulo, tá? Ela começa o capítulo com o jogo das hipóteses, nós gravamos um vídeo só sobre isso, depois análise temática de um texto sobre esse conjunto de horóscopo da revista Ele,
tá? E depois a análise lexical que a gente acabou de mostrar agora. E ela fala, coloca aqui as hipóteses desde o início do capítulo e quais foram as técnicas, se foi de análise temática, tá? Essas hipóteses aqui, tá? São os jogos de hipóteses que ela fala no início do capítulo, no qual tem um vídeo aqui no canal, vocês podem acompanhar. E ela faz essa relação, olha, isso aqui foi comprovado com análise lexical, isso aqui com análise temática se chegou a essa determinada conclusão, por isso que ela faz essa relação de setinhas aqui. E aqui eu tiro uma coisa muito bacana desse quadro. Na análise qualitativa é muito importante que muitas vezes você faça síntese, porque como a análise muitas vezes é descritiva, a gente faz gráficos, né, como a gente, com síntese, né, com cruzamentos de informação e tal, sem tentar fazer numerologia, né, mas porque o poder da interpretação das palavras é mais importante, mas no final ter quadros sínteses, quando eu peço para os meus alunos sempre nas conclusões das dissertações, das teses, dos artigos, façam uma lista das principais conclusões, né? É uma lista mais exaustiva possível que venha da análise, né? Naturalmente, não é o que você pensa, ou seja, da análise dos seus resultados, faça essa lista. Então fazer quadros como esse é uma coisa que eu tiro muito bacana para o seu processo de escrita e de síntese final de qualquer tipo de análise, tá? De análise qualitativa e não só. Bem, isso tudo na década de 70, Bardhan fala disso. Hoje em dia o que é que nós temos? Bem, nós temos ferramentas como Iramutec, tá? Esta é uma ferramenta gratuita, nós temos basicamente duas ferramentas bem conhecidas nessa área de análise lexical, tá? O Iramutec e o Alcester, tá? O Iramutec é essa sigla, né, quer dizer interface R para análise multidimensional de textos e questionários. Esse Iramutec, tá? Aqui textos e questionário, tá? Ele tem é francês, por acaso. Você pode então fazer análise de vocábulos, de ocorrência, nuvem de palavras, dendogramas. Se eu estou falando grego para você, não se preocupe, tá? O objetivo desse vídeo e desta parte é só dizer, existe um software chamado Iramutec, você pode acessar iramutec.org, que é gratuito, e você tem que aprender sobre isso, tá? E por trás dele existe uma análise multidimensional com aspectos matemáticos, tá? Que vai buscar então nos verbos, nos advérbios e fazer toda essa coisa maravilhosa aí, tá? O Alceste, esse aqui sim é pago e bem pago, tá? É análise lexical por contexto de um conjunto de segmentos de texto, até destaquei ali uma letra vermelha, tá? Alcester quer dizer isso, é um software concebido para detectar e identificar por meio de classes lexicais, tá? De palavras plenas, os lugares do discurso do qual os enunciadores, o coletivo de informações do corpus de dados, né, como eu costumo dizer, se manifestam, produzindo sentido sobre algo, sobre um determinado objeto. Se vocês virem aqui acima, aqui eu tenho 3 colunas, isso aqui é uma imagem do Alceste, tá? Tem 3 colunas, tem classe 1, classe 2, classe 3. Essas 3 colunas de classes, de palavras, são junções, tá? De acordo com o algoritmo matemático dentro do próprio Alceste, do discurso que você submeteu, ou do conjunto de discurso que você submeteu. Aqui tem 3 classes, mas poderia ter 5, 10, ele agrupa. Quem dá sentido depois desse agrupamento, quem interpreta esse agrupamento, procurando sentido, é você. Então você precisa, então, é a conjugação perfeita do qualitativo com o quantitativo, que a parte algorítmica para juntar verbos, advérbios, unidades de sentido, tá? Então, este é um conjunto de coisas que se pode fazer, então, com o Alceste, tá? Análise de vocabulário, categorização gramatical, redução de palavras e edição de dicionário, sim. Alceste tem um dicionário de inglês,
um dicionário preparado, tá? Análise multilingüe, francês, inglês, português, italiano, alemão e espanhol. Classificação ascendente e descendente, o famoso CHD, não é? A classificação hierárquica descendente ou ascendente. Então, você precisa definir no início as unidades de textos elementar, para que você possa ter essas figuras, chamados dendrogramas, tá? Então, tem um conjunto de conhecimento que você precisa construir para aprender a, modernamente, fazer análise lexical, tá? Estamos muitos anos-luz à frente, então... Mas o objetivo da Bardhan não isso é uma seção final de um capítulo, tá? Que é bastante coisa, ela fez muita coisa, na minha opinião, ali. Só que eu só estou alertando para você que me acompanha aqui nesse canal, que se você quiser fazer análise lexical, semântica, você tem que mergulhar ou no Iramutec, que é gratuito, né, que usa linguagem R, embutido ali, análise multidimensional, ou você compra o Alceste, que também tem essas ferramentas que vão te auxiliar imensamente em todo esse processo, tá bem? Então, a Bardhan faz isso de uma maneira de passant, né, de passagem ali e tal, mas ela extrai princípios importantes para que a gente possa fazer na análise de conteúdo, que é isso que ela está querendo se centrar. Então, é isso que ela faz, aliás, nessa segunda sessão. Ela dá exemplos de tipos de análise e coisas que vão depois compor o que ela chamou o método de análise de conteúdo, que ela defende mais adiante. E para terminar o vídeo, você que chegou até o final, saiba que alguns pesquisadores já falam e já estudam, isso não é um artigo novo, isso é um artigo que tem 17 anos, por exemplo, que análise lexical e análise de conteúdo é uma proposta de utilização conjugada, tá? Onde você faz uma análise lexical. Imagina, você tem entrevistas e você vai fazer uma análise de conteúdo e análise lexical. É claro que eu sugiro, sem sombra de dúvida, que você comece primeiro com análise de conteúdo. Imagina, a análise lexical tem um caráter mais automático muito grande. Se você sabe ler os dendrogramas, o CHD, né, a classificação hierárquica descendente, você já começa a ter ideias de interpretação. Então, se você já faz isso primeiro, na hora que você for fazer análise de conteúdo, você vai estar o quê? Contaminado com essas ideias aqui, tá? Desse algoritmo que organiza dentro desses dendrogramas, da sua relação de palavras e do seu peso estatístico, disso nós estamos falando, tá aqui. Ou seja, a palavra que mais se repete, tudo coisas que a Bardhan já fazia isso, né? Mas aqui a gente tem algoritmos que faz isso assim, ó, rapidamente para você. Esse rapidamente aqui tem um bocado de parâmetros que você tem que definir direitinho, tá bom? Mas é muito mais rápido que a análise de conteúdo. Então, se você for fazer essa proposta, para efeito de comparação, primeiro faça análise de conteúdo, análise temática, e depois análise lexical com Alceste ou Iramutec, para não ser contaminado com as respostas automáticas da análise lexical, tá bem? Faz análise de conteúdo e depois faz análise lexical. E aí você pode ter o melhor dos dois mundos. É fácil de fazer isso? Não. Geralmente, a análise lexical, por si só, já dá uma tese de doutorado. Imagina, articular as duas coisas é um grande desafio. Há quem faça, a gente chama de análise de conteúdo da parte cinza. Por exemplo, essas partes coloridas aqui, o Alceste, ele destaca no texto, por exemplo, onde ele tirou aquele conjunto de palavras e as suas relações e etc. e tal. E tem um conjunto de texto que ele não tira relação nenhuma, ele deixa em cinza. Essas partes cinzas muitas vezes têm conteúdo para ser analisado. Alguns pesquisadores analisam as partes cinzas com análise de conteúdo, tá? Só que você precisa, mesmo assim, na minha opinião, se você quer trabalhar com os dois, trabalhar com análise de conteúdo primeiro, depois análise lexical, articulando essas duas coisas, tirando. Então, é um grande desafio, dá muito trabalho, tá?
por isso que a maioria das pessoas ou faz uma coisa ou fazem a outra, tá? É importante que vocês possam fazer a análise de conteúdo da parte que o Alcester, por exemplo, fez análise. Alguns pesquisadores já não recomendam tanto assim, tá? Porque existe uma lógica estatística ali presente. Então você pode enviesar a sua análise de conteúdo se você faz. Isso é mais uma razão para você fazer sempre o inverso, tá? Por exemplo, se o seu texto for muito pobre, mas isso não é só para análise lexical, não, tá? Se você faz entrevistas muito pobres, muito superficiais, muito rasas, então a análise lexical não é rica, não tem, as pessoas foram disseram poucas palavras, fizeram entrevista. Então a qualidade dos dados é importante para análise de conteúdo, é importante também para análise lexical. Bem, chegamos ao final. Eu quero fazer propaganda da próxima aula e o próximo vídeo. Nós vamos então trabalhar no último capítulo, tá? O capítulo 4 da segunda parte do livro da Bardin, tá? Análise de entrevistas, férias e telefone. Veja, agora nós estamos lançando mais os fundamentos para entrar na parte 3. A parte 3 é onde ela vai explicar propriamente o método de análise de conteúdo que ela defende. E eu espero que você esteja me acompanhando desde o início, assistindo todos os vídeos, para que você não perca essa sequência da construção do pensamento, do método que ela vai abordar no seu livro. Muito obrigado pela sua atenção, de ter ficado até aqui. Não se esqueça de dar um joinha, de se inscrever no canal e de divulgar, de fazer comentários. Faça perguntas, na medida do meu possível eu vou tentar responder suas perguntas também. Muito obrigado, então, e até a próxima aula, o próximo vídeo. Vamos estar juntos aqui no canal.